Naquele tempo, quando os anjos, retornando ao céu, se afastaram dos pastores, e esses disseram uns aos outros: vamos a Belém para ver o que aconteceu, aquilo que o Senhor nos mostrou. Foram então depressa e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. E quando viram o menino, contaram o que lhes fora dito a respeito dele. Todos os que ouviram ficaram admirados, coisas que os pastores lhes contavam. Maria, porém, guardava todos esses acontecimentos, meditando-os em seu coração. E os pastores voltaram louvando e glorificando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, de acordo com o que lhes fora dito pelos anjos. Depois de uma noite, como diz um cântico tradicional, noite maravilhosa, em que nos encontramos com Jesus no presépio, a igreja na missa da aurora nos leva ao campo dos pastores, depois da visita dos anjos. E assim que os pastores ouviram os anjos anunciando o nascimento do Salvador, disseram entre si: vamos até Belém e vejamos o que o Senhor preparou para nós. E eles foram, o termo em latim diz festinantes, foram apressadamente à gruta de Belém, onde estava o menino Deus recém-nascido, naquela mesma noite. E lá encontraram o menino no presépio com Jesus e Maria. Encontraram ali uma família. Deram seus presentes, como era a tradição. Falaram do que os anjos tinham dito. E Maria conservava todas essas coisas no seu coração. Os pastores saíram anunciando, cantando as glórias de Deus, anunciando tudo o que tinham ouvido e visto. São 3 pontos aqui que nós podemos refletir desse evangelho. Primeiro, a atitude dos pastores de rapidamente irem à gruta. Depois, o encontro com o menino Jesus. Já vemos o que o evangelista coloca a respeito de Maria, de Nossa Senhora. E por fim, a atitude dos pastores ao saírem de lá anunciando. Meditemos esses 3 pontos. Primeiro, os pastores que vão apressadamente a Belém, logo após ouvirem o anúncio dos anjos. Os anjos tinham falado do nascimento do Salvador, do esperado, né? Os pastores eram pessoas simples, acostumados à lida do campo, mas vão, na sua simplicidade, vão à gruta. Eles haviam recebido uma graça, e quando se recebe uma graça, a correspondência deve ser imediata. Eles foram festinantes, apressadamente. São Paulo nos fala da correspondência da graça: exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. E em outro momento ele diz: pela graça de Deus eu sou o que sou, e a graça de Deus não foi estéril em mim. O que nós podemos fazer de bom é sempre obra da graça. E Deus distribui as graças para nós, e graças suficientes para a nossa salvação e para a nossa santificação. Seja a graça santificante que vem a nós pelo batismo, que perdemos pelo pecado mortal, mas que readquirimos e como que ressuscita em nós a vida divina, quando nós nos confessamos. Devemos cuidar para que essa graça, ela permaneça em nós. E aí 2 pontos são importantes a respeito da graça. Primeiro, respeitar esse tesouro que nós temos. É um tesouro escondido, como diz o evangelista, como fala Jesus. Aquele homem que encontra um tesouro escondido, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo, porque ali tinha um tesouro escondido. Esse tesouro é o tesouro da graça,
vale a pena vender tudo para possuir esse tesouro e viver com esse tesouro. Mas Jesus compara também a uma pérola preciosa, uma pérola de grande valor. O mercador que coleciona belas pérolas vai e encontra uma de grande valor e depois sai e vende tudo o que tem e compra aquela pérola. Assim é a graça de Deus. É esse grande tesouro que nós possuímos, porque a graça santificante é a vida divina em nós. Os santos padres comparam a graça santificante a um ferro que é levado ao fogo e que fica incandescente, e quando está incandescente ele é facilmente moldável, e olhando aquele ferro incandescente, como que o próprio ferro se confunde com o fogo. Assim também, diz os santos padres, é a graça santificante em nós. Nós somos possuídos por Deus, melhor dizendo, Deus se infunde em nós, a ponto de nós estarmos em Deus e Deus em nós. A graça santificante é a vida divina em nós, é o viver em Deus e Deus em nós. Aquilo que disse Jesus: aquele que me ama, meu Pai o amará, e nós viremos a Ele e nele faremos morada. Portanto, a graça é um tesouro mais precioso que nós poderemos ter aqui na terra. Mais do que milagres, mais do que possuir dons sobrenaturais, outros, mais do que tudo isto é a graça santificante. Os santos primavam e cuidavam era o viver na graça santificante. Por isso nós devemos ter muito cuidado de proteger essa graça como um grande tesouro, para não perder. É uma pena, nós vemos tantos católicos saírem do confessionário e muitas vezes não têm o devido propósito de guardar essa graça e depois vão e se expõem facilmente a ocasiões de pecado, a lugares, a pessoas, a programas de internet, a conversas, a leituras, um descuido muito grande e perdem a graça. Aí eu pergunto, será que dão o valor devido à graça? Ou tem a graça apenas como um status para que eu possa comungar? É claro que para comungar eu devo estar na graça de Deus, mas qual é o valor que eu dou a ela? Ter Deus em mim. No dia do batismo, o padre sopra sobre a criança e diz: ex habeo imundo spiritus, e da locum Espírito Santo Paráclito, sai dele espírito imundo e dá lugar ao Espírito Santo. E quando a pessoa é batizada, recebe essa graça, recebe a graça santificante, a vida divina, o diabo sai. Mas quando vem o pecado mortal, é como se a pessoa fizesse o contrário e diz: sai Espírito Santo, porque eu prefiro o diabo agora. Que valor se dá a esse grande tesouro que nós temos, que é a graça. Então, a primeira atitude nossa diante da graça é proteger, guardar como o maior tesouro que nós temos. Uma vez um grupo, nos tempos da Idade Média, um grupo de autoridades civis da época foram ao Papa, acho um dos bentos aí, não me lembro qual deles, e queria tomar uma decisão contrária à moral, e o Papa disse para eles: infelizmente eu não posso tomar essa decisão, porque eu só tenho uma alma. Se eu tivesse duas, eu tomaria, porque podia perder uma, seria outra, mas eu só tenho uma, então eu não posso tomar essa decisão. E não tomou a decisão que aqueles homens queriam. Então era a importância que ele dava e que nós devemos dar à graça santificante. Mas uma segunda atitude diante da graça é fazer aumentar essa graça a cada dia naquilo que depende de nós. São Paulo diz: eu não sou sozinho, sou eu sozinho que trabalha, mas a graça de Deus está comigo.
diz lá na Epístola aos Coríntios. Portanto, há o meu trabalho e há a graça de Deus que trabalha comigo. Daí eu tenho que fazer a minha parte, como dizia um santo, Santo Inácio, se não me falha a memória. Devemos fazer tudo como se tudo dependesse de nós, mas devemos agir, trabalhar como se tudo dependesse de nós, mas confiar, sabendo que tudo depende da graça de Deus. Então nós trabalhamos não sozinhos, mas Deus trabalha em nós, Deus age em nós. Como naquela parábola dos talentos, aquele homem que pegou o seu talento e escondeu, ele foi chamado de servo infiel, preguiçoso. Nós não sejamos preguiçosos. Deus nos dá a graça e vamos através das nossas obras sobrenaturais, nossa oração, os sacramentos, né? Através das obras meritórias, as boas obras, né? Sobretudo a prática das virtudes, da caridade, dos sacrifícios, da penitência, vamos fazer crescer essa graça em nós. Podemos fazer render essa graça como um talento, e Deus vai infundindo mais e vai crescendo, porque nós vamos colaborando. Então é muito importante corresponder à graça e não deixar a graça passar. Estamos aqui hoje por causa disso, a graça veio em nós e dissemos sim. Santa Teresa dizia: tenho medo do Deus que passa, porque a graça vem e ela vai. E aí eu digo a graça atual, e a graça santificante, ela vem e permanece até o momento em que a pessoa, por uma displicência ou por má vontade, termina expulsando Jesus da sua vida por causa do pecado. Então olhemos o exemplo dos pastores e vamos festinantes ao presépio e vamos corresponder à graça na nossa vida, com um compromisso sério com o nosso Senhor. Compromisso sério. Não vamos fazer da nossa religião uma religião de formalidades, de exterioridades, embora também tenhamos o culto exterior, mas o que deve nos mover é a união com o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é que nos move. Por isso a nossa vida é uma vida de sacrifício, de penitência, de despojamento, de trabalho, de atitudes com relação a nós, com relação a Deus e com relação ao nosso próximo. No segundo ponto, olhemos Maria. Depois que os pastores falaram, que viram, ouviram dos anjos, Maria conservava todas aquelas coisas, ponderando-as em seu coração. Isso Lucas coloca, Lucas ouviu da própria Nossa Senhora. Também Jesus aos 12 anos, quando volta para Nazaré, e Lucas também coloca a mesma coisa, né? E Maria conservava todas essas coisas, ponderando-as em seu coração. A importância de Maria, e do coração de Maria, poderíamos fazer aqui grandes reflexões, mas eu queria apenas que vocês entendessem da importância de contemplar nosso Senhor Jesus Cristo. A importância que Maria dava aos fatos relacionados a seu filho, ela meditava em seu coração e vivia. Nós devemos ter muito esse desejo e essa vivência de buscarmos a cada dia conhecer mais nosso Senhor. A nossa fé é na pessoa de Jesus. Então devemos buscar conhecer, ler o Evangelho. O católico deve conhecer o Evangelho todo, ler todos os dias um pouquinho. E como Maria meditar, não só na vida de Cristo, seja a sua infância, a sua vida pública, sua paixão e morte, sua ressurreição, nessas 4 partes, não só do ponto de vista histórico e linear, né, mas também cada parte, né, as palavras de Jesus, as atitudes de Jesus, Jesus que sopra, Jesus que
chora, Jesus que geme, Jesus que se alegra, Jesus que corrige, Jesus que chama atenção, Jesus que acolhe, Jesus que perdoa, Jesus que cura, Jesus que atende, Jesus que vai à casa dos pecadores. Ou seja, essas atitudes de nosso Senhor são para serem meditadas por nós e reproduzidas na nossa vida. Ele é o novo Adão, é o homem ideal, do ponto de vista humano, embora seja homem Deus, é o homem ideal, é o que Deus quer de nós. Então Ele quer nos formar como seu filho. A teologia de São Paulo mostra isso bem claro. O Pai quer formar a cada um de nós como a imagem do seu Filho. Por isso é preciso que nós conheçamos Jesus, os seus ensinamentos, as parábolas, depois a sua própria vida em casa, depois a sua vida pública, a sua paixão, os seus sofrimentos, a motivação desses sofrimentos, em cada detalhe, depois a sua glória, a sua ressurreição e tudo mais. Portanto, é como Maria, né? Meditar sobre o que Jesus fez, ensinou, como Ele viveu, como Maria, porque cada fato, cada palavra, cada atitude de Jesus tem um significado único e especial para cada um de nós. Da importância dessa leitura e dessa meditação. E a igreja, inclusive, concede indulgência àquele que lê a Sagrada Escritura, sobretudo o Evangelho, que deve ser nosso alimento diário. Não devemos passar um dia sem ler pelo menos um pouquinho do Evangelho, que nos inspire para todas as nossas ações, todos os dias, um pouquinho que seja. Pegue lá uma frase, uma parábola. Padre, mas eu não tenho tempo. Tem tempo sim, você fica tanto tempo no Facebook, não tem tempo para poder ler o Evangelho, tanto tempo batendo papo aí nos seus WhatsApps e Telegrams da vida, não tem tempo para ler o Evangelho? É desculpa sua, porque não interessa a você ler o Evangelho. Se interessasse, você meditaria na vida de nosso Senhor. Pode aproveitar outros livros além do Evangelho. Tem lá Jesus Cristo e seus mistérios, de Dom Columba Marbion, a prática do amor a Jesus Cristo, de Santo Afonso Maria de Ligório, Meditações Evangélicas, que acabou de ser republicado pelo Padre Alexandre Monteiro, e tantos outros, a Imitação de Cristo, coisas que a gente pode a cada dia ler para nos alimentar como Maria, meditando essas coisas nos nossos corações. É preciso a gente ter um cristianismo assim bem mais profundo e deixar essa religião superficial que aconteceu nesses últimos durante a nossa história e que veio desembocar nessa grande crise que nós vivemos hoje, por causa da grande superficialidade de uma religião que não penetrava na vida, pelo menos do ponto de vista da santidade que cada um deve ter. E um terceiro ponto, olhemos os pastores, que depois de contemplarem Jesus, eles vão embora cantando e louvando e anunciando o que tinham ouvido e visto. Essa é uma chamada do Evangelho ao nosso testemunho de fé, que devemos dar no dia a dia, né? Buscando falar de nosso Senhor, né? Falar da sua igreja, né? Falar mesmo, né? Da doutrina. Nós temos uma tentação, e realmente essa crise da igreja nos pressiona de tal forma que a vontade de sair gritando, falando dos problemas, e realmente é bom esclarecer e necessário, mas mais do que isso, nós temos que preencher essa grande lacuna que há na história do Brasil, e hoje não é diferente, talvez seja pior ainda, grande lacuna que é a falta de conhecimento doutrinário. Essa falta de conhecimento doutrinário dos fiéis, em geral, é uma grande lacuna que nós podemos preencher com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com os nossos estudos, também com o nosso apostolado, seja falando, seja escrevendo, enfim, essa é uma grande lacuna.
Então, às vezes, a gente fica muito combatendo o inimigo e deixa de construir aquilo que precisa ser construído. Então, é importante preencher essas lacunas e insistir nisso, porque essas doutrinas falsas, elas se levantam a cada dia, e se levantam e muitas vezes encontram eco, porque aqui tem um vazio, o povo não conhece, e termina achando tudo normal, porque não tem a instrução. E Santo Tomás fala isso, né? A ignorância pode levar muitas vezes ao pecado, de modo geral que ele fala isso, é claro. Mas de qualquer forma, nós temos que ter esse cuidado de, como os pastores, fazer esse apostolado, depois de contemplar, né, Jesus, levar Jesus. Contemplata alis tradere, como diziam os antigos, né? As coisas que nós contemplamos, devemos entregar aos outros. Olhemos, pois, o exemplo também de Maria, que acolhe a todos, né? Guarda no seu coração, mas acolhe e coloca ali a seu lado, né? Junto com José e com Jesus. Essas reflexões para o dia de hoje já servem para nós pensarmos em um programa para o próximo ano, na nossa vida espiritual e na nossa vida como católicos, para que possamos passar este mundo fazendo o bem, não só aos outros, os próximos da fé, mas a todas aquelas pessoas que se aproximarem de nós. Buscamos a santidade, meus irmãos. É a santidade a única razão do católico, ser santo. E quanto mais despojados de nós mesmos, mais Deus pode agir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.